Vamos mexer as perninhas assim, na coxa aqui, em cima. Legal que eu vou ver, vou ver isso tudo. Ai, meu Deus, esses tripézinhos, ai, meu Deus. Ai. Oi, meu nome é Márcia Jamile, eu sou a administradora do site Arqueologia Egípcia e eu estou com esse cenário novo porque eu estou viajando, veja só. Eu estou agora em Curitiba porque irei prestigiar mais tarde a palestra do Zahi Hawass, irei participar também da coletiva de imprensa com ele, além de participar da inauguração do museu Rei Menino de Ouro, Tutankhamon. Daí eu estou tentando não falar tão alto nem me empolgar porque as paredes de Xotó devem ser desse tamanho. E para esse vídeo aqui eu selecionei algumas perguntas enviadas por vocês através do meu Twitter ou do meu Instagram. Perguntas essas relacionadas com a minha formação como arqueóloga. E aproveitem para me seguir nessas redes sociais, o Twitter ou o Instagram, né, no caso. Porque é sempre lá onde eu estou postando novidades e estou sempre interagindo com vocês. Então vamos lá, né? Primeiro as perguntas enviadas pelo Twitter. O Rafa pergunta: alguém formado em arqueologia no Brasil consegue exercer a profissão em outros países? Sim, consegue, e acontece muito por acaso. No último Arqueologiro eu trouxe uma notícia de pesquisadores aqui do Brasil que estão trabalhando na Jordânia e fizeram uma descoberta arqueológica bem legal. Então dê uma olhadinha, vou deixar o link no card. Mas obviamente você tem que saber pelo menos o inglês, né? Porque quer queira, quer não, o inglês ainda é uma língua universal. Então, estuda aí o seu inglesinho, não precisa ser o inglês mais perfeito do mundo. Estude aí o seu inglês e se dedique a saber pelo menos a história do país, né? Existem empresas que são especialistas em levar estudantes interessados em pegar experiência em outros países. Eu não vou falar quais para não fazer propaganda gratuita e até porque eu não conheço se essas empresas se meteram em treta ou não. Então é melhor não falar, mas pesquise aí. É como se fossem empresas de viagem, só que em vez de você ir para turistar, você vai para estudar em determinados sítios arqueológicos. Vou até entregar um esquema aí de uma galera que tem estudantes de arqueologia que normalmente pagam para essas empresas para estudar fora, mas dizem para os coleguinhas que foram trabalhar em sítios arqueológicos no exterior, enquanto na verdade a pessoa literalmente precisou pagar para estudar lá. Então, gente, por favor, não faça isso, é muito feio mentir. Próxima pergunta é do Demonen. Existem sítios arqueológicos na Amazônia? Existem vários. No primeiro Arqueologiro eu citei uma pesquisa arqueológica que está sendo realizada na Amazônia e eu achei essa pesquisa 10/10, sinceramente. E, inclusive com os incêndios que aconteceram ultimamente, né? Sigam, por acaso, o canal do Blabalogia, porque eles vão fazer um giro de notícias e vão citar vários canais que trouxeram conteúdos sérios sobre esse assunto, né? Sobre a questão das queimadas e do desmatamento, então, por favor, sigam o canal. Então, por conta dessas queimadas que aconteceram, eu, sinceramente, ainda não sei qual o tamanho de estragos que podem ter sido feitos em propensos sítios ou sítios existentes. Eu ainda não faço ideia, mas assim, né? Próxima pergunta é da Joseane. Qual foi a participação e importância dos museus na sua formação? Foram extremamente importantes. Extremamente importantes. Afinal de contas, são nos museus onde estão as maiorias das reservas técnicas, né? O Museu de Arqueologia de Xingó mesmo foi minha segunda casa durante a minha formação na graduação, principalmente, né? Sem contar que normalmente os museus estão de portas abertas para profissionais da arqueologia que precisam saber mais sobre alguma peça que está presente no acervo deles. E vocês que não são da arqueologia, visitem museus, gente. Normalmente são bem baratos, tem museu de R$1. Ok, tem alguns de R$40, tem alguns de R$40, de 60, tal, mas tem alguns que são realmente muito baratos, tipo R$1, gente. Então pesquisem direitinho. É tanto que é muito triste que muitos museus estejam sendo fechados, alguns tenham sido destruídos pelo incêndio. E não falo somente do Museu Nacional, teve museus que acabaram pegando fogo ao longo dos últimos anos. Então é muito triste que alguns estejam sendo fechados, alguns estejam sendo simplesmente abandonados pelo governo, já que muitos museus são mantidos pelo governo. É outro tipo de conteúdo que eu espero trazer mais para o canal? Visitas a museus? Essa pergunta é da Yasmin, que você está participando lá no Twitter, por acaso. Os professores ficavam forçando o interesse em arqueologia brasileira e tentando menosprezar a arqueologia fora do país, estudem sobre o BR, não tem por que ir para fora do Brasil. Egito é um assunto que só atrai pessoas por conta dos filmes, que são ilusões. Então, falando por mim, minha experiência, meus professores, só um encrencou, mas não foi por muito tempo, mas no geral meus professores extremamente apoiavam. Teve uma professora mesmo, a professora Sueli, que me deu de presente um livro sobre o Egito Antigo. Então eles sempre apoiavam, sempre. Isso eu não tenho que negar nos meus professores. Agora,
Quem clicou mesmo foi alguns colegas. Alguns colegas, nossa, enchiam o meu saco. Eles eram muito chatos, alguns dos colegas eram muito chatos, os outros também eram legais, sempre apoiaram, mas teve alguns que realmente ficavam muito incomodados com isso. Mas assim, né, normalmente quem clica com isso, pelo amor de Deus, é muita imaturidade, não tem nada que ficar se metendo nesse tipo de história. Cada um trabalha com o seu, ninguém é obrigado a nada, lembre-se sempre disso. Esse aqui é do Jenny Harry Potter. Quais os melhores cursos de arqueologia no país? Então, eu não gosto muito de responder esse tipo de pergunta, porque eu só tive realmente contato com um curso, que foi o que eu participei, que é o da Universidade Federal de Sergipe. E mesmo assim nem posso mais falar dele, porque faz anos que eu não faço parte da vida universitária lá. Eu acho que, para você saber qual era o melhor curso, olhe sempre quem são os professores, veja como é o currículo deles, se os professores estão dando aula em uma área que eles de fato são especialistas, e vejam também a nota do MEC. Ela é confiável? Não sei, eu não trabalho no MEC. E outra coisa, veja na grade se tem as disciplinas que mais te agradam. Porque, por exemplo, quando eu entrei no curso de arqueologia da UFES, ainda não existia uma grade disponível. E só fui saber nas primeiras semanas de aula que todo o curso, naquela época, era voltado somente para a arqueologia brasileira, especialmente a arqueologia sergipana. Então, né, é bom você olhar isso aí. Próxima pergunta é do Gustavo. Indiana Jones ou Lara Croft? Qual deles representa melhor a profissão? Basicamente, nenhum deles. Mas não tem como tirar o mérito desses filmes de ter levado a arqueologia, põe aqui muitas aspas, para o público geral, né? Tem gente que basicamente entrou na arqueologia só por conta de ou Indiana Jones ou por conta da Lara Croft. Mas assim, falando no seco mesmo, nenhum dos dois representa a profissão, não. Eles só pegam umas coisinhas bem lá longe da arqueologia, da formação do arqueólogo, porque assim, o Indiana Jones na história, ele é professor de arqueologia, professor universitário de arqueologia. E a Lara, ela é estudante de arqueologia no livro e nos games novos. Eu não sei se nos games antigos ela é estudante ou arqueóloga, não sei, não faço ideia. Mas assim, basicamente de arqueologia tem quase nada. Você não tem como a gente olhar e falar, olha, isso aqui representa bem a arqueologia, porque realmente está bem longe. Ok, vamos lá, próxima pergunta. Travou meu celular. Próxima pergunta é do, creio eu, Tamares. Na sua opinião, por que a arqueologia não é tão valorizada no nosso país? A arqueologia... Geladeira. Tomei um susto. Como eu posso explicar isso de uma forma que eu não me alonguei muito? É que assim, a arqueologia, tal como outras áreas da ciência, são extremamente desvalorizadas no nosso país, porque ela é vista como algo inútil, tanto pela população como principalmente por políticos. Afinal, para que você vai dar valor para algo que está investigando coisas do passado? Enquanto a arqueologia não é somente isso. A arqueologia, óbvio, você vai saber sobre coisas do passado, mas são coisas importantes para saber por que as coisas estão como estão hoje. Um exemplo é o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, que representa o sofrimento de pessoas que foram trazidas para o Brasil contra a sua própria vontade. Isso do lado simbólico, mas também ela é um indício forte desses tipos de acontecimentos. Daí quando você chega num país onde está cada vez mais forte coisa como revisionismo histórico, e chega lá com os indícios, afinal de contas, a arqueologia é uma disciplina indiciária, ou seja, a gente trabalha com evidências como se fôssemos criminalistas. Esse tipo de gente não quer aceitar. Prefere dizer que o Holocausto não existiu. Daí é óbvio que uma disciplina dessa vai ser desvalorizada. Mas é onde entra a parte engraçada. O pessoal prefere desvalorizar a arqueologia, mas quando ela descobre algo que sustenta o pensamento de determinados grupos, aí sim ela funciona, aí sim ela deve ser valorizada, aí sim deve se pagar os pesquisadores. O que é irônico, não é? Mas eu estou falando da arqueologia. Mas quando a gente olhar a ciência no geral, mesmo ciências relacionadas com questões de saúde estão sendo desvalorizadas. O nosso país, infelizmente, está realmente ocorrendo há anos e agora está ficando cada vez mais forte o desmonte da ciência. Ainda mais com o corte das bolsas. E outra coisa pela qual a arqueologia é desvalorizada é porque às vezes ela não traz uma resposta imediata. Mas é óbvio, né? A gente precisa de muito tempo para analisar aquilo. Não é simplesmente pegar algo e falar, aqui nessa região os europeus chegaram em tal época e fizeram isso e isso. Não, necessita de muito tempo para pegar todos os indícios, olhar tudo e ocorrer uma discussão sobre aquele negócio, fazer análises laboratoriais, esse tipo de coisa. Então leva muito tempo.
Tem pesquisa que leva anos até ficar concluída. E outra coisa pela qual a arqueologia é desprezada é porque você chegar ali pro seu Joãozinho, que tá capinando o mato, e falar, olha, a arqueologia é importante, ele vai virar pra você e falar, pra mim não é. A gente tem que sentar com o seu Joãozinho pra explicar, porque pra ele também é importante, porque seu Joãozinho vai saber mais sobre os antepassados dele. Mas seu Joãozinho tá preocupado em colocar a comida na mesa do Marquinhos e do Robertinho, e não querer saber porque seu Joãozinho tá naquele lugar e naquela situação. Nossa, são tantos motivos pelo qual a arqueologia é desvalorizada que é difícil falar isso em somente um vídeo. Os vídeos de 4 são muito estranhos. Nossa, são vários motivos, na verdade. Eu deveria separar só um vídeo pra falar sobre isso. A próxima pergunta é da Jaja Mille. Se não fosse arqueóloga, qual seria a sua profissão? Eu acho que eu seria bióloga marinha, talvez cineasta, talvez marinheira, astronauta, eu não sei. Nossa, mas tem tantas profissões legais por aí, é difícil realmente escolher uma. Agora é a vez da Mira Freire. Já trabalhou com contrato? Sim, já trabalhei com contrato. Eu acho que eu trabalhei com contrato uns 2 a 3 anos. E pra falar a verdade, a maioria dos arqueólogos aqui no Brasil se sustentam através do contrato. Eu já tive carteira assinada? Não tive. Eu trabalhava como freela. Daí hoje eu só não trabalho mais com contrato porque eu tenho um probleminha na perna. Caso vocês não saibam. Sem contar que contrato toma muito tempo. Aí eu teria que escolher ou o canal ou o contrato. Então, embora o contrato pague bem mais do que o canal, por enquanto eu tô cuidando do canal. E exatamente por isso, por favor, se inscreva neste lindo canal e deixe um like. Afinal de contas, o canal agora é meu sustento. Ou então torne-se o nosso apoiador. Para saber como, clique no link que está aqui no card e no comentário fixado. Momento propaganda. A próxima pergunta é da Ialmeida27. Você teve dificuldade em alguma disciplina? Se sim, qual foi? Eu tive. Não tive muita dificuldade. Na verdade, eu tive mais um certo... não gostei. Aí eu não levava muito a sério. Infelizmente, hoje eu vejo que era uma disciplina extremamente importante para minha formação. Inclusive, até estava pensando em fazer um vídeo falando sobre isso, sobre disciplinas na universidade que você deveria valorizar mais, porque, como você sabe, elas seriam muito importantes, que é antropologia cultural. Eu tive essa disciplina como obrigatória, acho que 2 vezes na minha graduação, eu não lembro, mas era uma disciplina que eu olhava assim, que coisa chata, para que a gente está estudando isso? E sendo que, na verdade, ela é extremamente importante para a nossa formação. Porque, como arqueólogos, nós precisamos saber muito sobre a sociedade. E eu estudava, mas eu levava muito com a barriga. Desculpa aí os professores de antropologia que me ensinaram. Mas, no final, era isso. Uma disciplina extremamente importante que eu não dei muito valor. Achava, para que eu vou fazer isso? Eu quero trabalhar com o Egito. Sendo que a antropologia cultural era importante, inclusive, para o Egito. Agora é a vez da Shirley Carole. A arqueologia é o que você esperava? Na verdade, ela foi bem mais do que eu esperava. Porque quando eu era pequena, eu já tinha uma ideia do que era arqueologia. Afinal de contas, lá em casa tinha alguns materiais sobre o assunto. Então, eu já sabia como era a arqueologia e tal. Mas quando eu entrei na universidade, eu vi um mundo. Tipo, minha cabeça era assim. Mas com os professores ensinando, os artigos que eles passavam, as explicações, tipo, o meu mundo sobre arqueologia foi se expandindo. E eu vi várias e várias possibilidades, conheci áreas que eu nem fazia ideia, tipo megafauna, eu não sabia sobre megafauna. Sim, gente, eu não aprendi sobre megafauna na época da escolinha. E assim, se eu já gostava de arqueologia antes de entrar na universidade, quando eu entrei na universidade, a forma como ela foi me apresentada, nossa, expandiu realmente muito o meu mundo acerca desse assunto. Então, de fato, ela não era o que eu esperava, ela era muito mais do que eu esperava. E agora eu estou tentando mostrar um pouco desse mundo para vocês através desse canal. Enfim, essas foram as perguntas que selecionei. Muito obrigada, pessoal, que enviou. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E até mais, gente. Tchau!